Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Pedro Rodrigues, sou estudante da Fundação João Pinheiro. Tirei a nota de 980 na redação do Enem de 2022 e a média geral de 770,64 no Enem do mesmo ano, né, o Enem de 2022. Um avaliador me deu a nota de 1.000 e o outro avaliador me deu a nota de 960. E aí, fazendo a média, né, vai dar a nota de 980. Eu vou tentar ser bem breve nesse vídeo, porque estudante não tem muito tempo, né? Primeira coisa que eu queria falar, da importância da redação do Enem na prova. Vocês já escutaram o termo TRI, Teoria de Resposta ao Item? TRI é basicamente o mecanismo que avalia a coerência das suas respostas. Mas a segunda coisa que a TRI implica, né, o que quer dizer ter uma TRI, é que se você fecha todas as questões da prova de matemática, por exemplo, você não vai tirar 1.000 por conta da TRI. Você vai tirar 800 ou 790, alguma coisa nesse sentido, mas não vai tirar 1.000. A mesma coisa acontece na prova de humanas e na prova de linguagens. Você fechou, você não tira 1.000, você tira de acordo com o TRI daquele ano. Mas existe uma prova que não é assim. Qual que é? A redação. A redação, se você tirou 1.000 na redação, parabéns, você tirou 1.000 na sua média geral. E por que que isso é bom? A sua nota final, se ela for avaliada em média simples, vai ser a soma das 5 notas dividido por 5. Então a média simples ali das 5 notas, e essa vai ser a sua média final. Se você quiser uma faculdade que usa média ponderada, aí você tem que ver os pesos, né? Mas o UFMG, por exemplo, ou então a própria UFOP, a maioria das universidades de Minas Gerais usam média simples. Então, se você tira um notão na redação, que é a única que você consegue tirar 900, ou até 980 ou 1.000, você tira uma boa nota final. Ela vai puxar a sua média para cima. Então, essa é a primeira coisa, a importância da redação. Segunda coisa, agora já é uma dica. Estratégia de prova e a redação na estratégia de prova. Muita gente pega a prova do Enem, o avaliador fala, pode começar? E eles vão fazendo de acordo com que as provas surgem ali na caderno de questão. Isso está errado. Por quê? Você precisa ter uma estratégia de prova para você saber como que você vai gerenciar o seu tempo e como que você vai fazer a sua prova mesmo. Qual que é a sua estratégia na realização daquele exame? Qual que é a estratégia que eu utilizei? E se vocês gostarem dela, é uma que eu recomendo. Assim que a prova chegava, o orientador virava para mim e falou assim: pode abrir a prova? Eu já fui direto na redação do Enem. Por quê? Para ler os textos motivadores, para ler exatamente o tema, né? Não fugir do tema importante, depois eu falo sobre isso. E ter algumas ideias. Então, já fui colocando algumas ideias ali, alguns argumentos que eu tinha, algumas citações, e já fui colocando algumas ideias iniciais. Depois eu fui fazer a prova de códigos. Por que eu não fui fazer a redação já naquele momento? Bom, porque eu posso ler alguma coisa na prova de códigos ou na prova de humanas que me inspire a fazer aquela redação. Então, uma citação a mais, ou então uma ideia a mais. Além disso, enquanto eu faço outra prova, meu subconsciente está pensando na redação. Então, na hora que eu chegar na redação de novo, eu vou ter uma ideia muito melhor. Aí, eu, Pedro, fazia o quê? Depois que eu terminei a primeira prova, que no meu caso era de códigos, eu já começava a rabiscar ali a redação. Então, ia começando a colocar meu rascunho, começando a escrever. Eu tinha um modelinho, né, que eu fazia, já já eu falo sobre isso, que é muito importante na minha opinião. E já ia colocando. Beleza. E depois eu não terminava ela. Eu ia fazer a prova de humanas. Ia lá, fazer a prova de humanas. E aí depois que eu terminava a prova de humanas, eu voltava na redação e dava mais uma lida. Aí, como estratégia de prova, no geral, né, fora da redação, eu gostava de fazer as questões fáceis e médias primeiro e deixava as difíceis para o final. No final, depois que eu terminava de humanas, eu voltava nas questões difíceis e tentava dar mais uma passada por elas. Fiz isso, beleza, terminei. Sempre ficava uma outra questãozinha que mesmo depois dessa segunda, terceira passada eu não respondia. Mas aí eu já ia fazer a redação mesmo. Ao final da prova, ao final de tudo, aí sim eu pegava e passava pro caderno. A minha terceira dica para fazer a redação do Enem é tenha um modelinho. E aí é uma dica que não é tão comum entre os professores, mas alguns professores não gostam do modelinho, mas funciona muito bem para mim e eu tenho alguns amigos que tiraram notas muito boas também e funciona para eles. A redação do Enem, ela é
de estrutura. É muito. A estrutura importa muito. O que você coloca lá é aliado com como você coloca lá. Então, você tem que fazer a citação, aí depois você tem que usar o conectivo, aí tem que ser o único conectivo dentro do parágrafo, aí depois tem que usar um conectivo entre os parágrafos. Então, assim, e lá na proposta de intervenção tem que ter o agente, tem que ter o que, o como, e por aí vai, tem que ter a especificação. Então, tem muitas coisas estruturais nessa prova. E você precisa de um modelinho para te ajudar a pensar e deixar a sua cabeça fluindo nos argumentos e tudo mais, e não nessas coisinhas como conectivos e tudo mais. Então, isso tudo eu já matava na questão da estrutura. Então, eu até lembro, né? Eu costumava começar as minhas redações, né, com uma citação fixa. Segundo o filósofo Francis Bacon, saber é poder. Nesse contexto, lá, 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 lá. Dito isso, é importante, já colocava os meus dois argumentos ali, de acordo com o modelinho. Por que é uma questão polêmica de modelo? De uns anos pra cá, e quando eu fiz o Enem já era assim, imagino que hoje, em 2025, né, deve ser pior ainda, os corretores sacaram que a galera usa os modelos e penaliza um pouco mais isso. Minha dica é: criem o seu modelo. Se você pesquisar na internet modelo de redação, você vai achar 1 milhão de modelo pronto. Minha dica é: não peguem eles, se inspirem neles, mas não peguem eles. Façam os seus. Isso do filósofo francês Francis Bacon é basicamente uma aula de filosofia que eu estava assistindo, escutei essa ideia, falei assim, legal, dá para usar na redação. Fiz, mantive e foi essa. Eu fiz o meu próprio modelo. Isso é importante. Você vai se adaptando à sua escrita, não fica aquele Frankenstein, né? Você pega um modelo de uma pessoa que escreve completamente diferente. Às vezes eu vejo muita pessoa no contexto odierno, ela usa essa palavra. Aí você pega, tá, nossa, essa pessoa deve escrever de uma forma muito rebuscada, né? Aí vai lá, não, a pessoa, o resto da redação toda da pessoa é linguagem simples, sendo que ali eles usam o odierno. Você fica, cadê a coerência, sabe? Escreve, se você tem uma escrita simples, escreve simples. A minha escrita era simples. Enfim, faça seu próprio modelo de redação. Vale a pena investir um tempo nisso. Outra coisa a dizer é o treino na redação. É muito importante fazer muita redação. Você só aprende escrevendo. Não tem segredo, sabe? E você só vai assimilar de fato que você está errando ou não escrevendo. A questão da gramática, competência 1, se não me engano, pega muita gente a gramática. Porque as pessoas escrevem errado, e é normal, sabe? Elas escreverem errado, usam palavras que elas não costumam usar. E tá tudo certo, no nosso dia a dia a gente costuma usar o Google quando não sabe de uma palavra. No nosso trabalho, né? No meu trabalho direto. Às vezes eu tô com o chat GPT aberto do lado. E é isso, tá tudo certo. Mas a redação do Enem avalia a gramática. E a importância de se escrever de acordo com a norma culta. Mas isso você só vai pegar escrevendo. Fez uma redação, treinou, manda para correção, manda pro seu professor corrigir. Seu professor falou, você errou isso, 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 isso. Aí você faz outro e corrige. Você quer saber uma palavra muito simples, mas que eu errava muito e tive que fazer muitas redações até corrigir ela? A palavra própria. Eu sempre escrevia própria. Por algum motivo, a minha cabeça achava que própria era o correto, sendo que o correto era própria. Eu acho que é porque quando a gente fala rápido, né? Não, a própria pessoa. Aí, própria. Enfim, esse é um exemplo que só escrevendo que você vai corrigir. Além de todas as outras competências, é fazendo redação, treine redação, treine redação, treine redação, treine redação. Pega ali um espelho de correção, tem na internet aí, e vai batendo, né? Olha, competência 1, será que eu acertei? Na competência 2, será que eu acertei? O corretor recebe aquilo para corrigir, então você tem que pensar nisso na hora que você escreve. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre a prova do Enem, ou então sobre estratégias de estudo no geral, ou então sobre a própria Fundação João Pinheiro. É curioso saber que você tem uma faculdade que te paga para estudar. Além de ela te pagar para estudar, você pode pegar um outro estágio, ou seja, você receberia 2 vezes. Quando você termina a faculdade, você já está nomeado, então já está num concurso público, que vai estar te pagando um salário bom e tem uma ótima perspectiva de crescimento. E é curioso você pensar que a maioria das pessoas não sabem disso. Então, se eu for olhar do Vale do Aço, na minha sala, tem eu, basicamente, de Patinga. E se eu for olhar na Fundação João Pinheiro inteira, deve ter 3 pessoas no Vale do Aço, sabe? E é curioso que você tem uma faculdade com todos esses benefícios, mas que não é divulgada.
Então, se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre a Fundação João Pinheiro, por favor, me chamem, me mandem perguntas. Eu apaguei o meu Instagram, mas a tia Aparecida tem o meu contato, podem pedir para ela e a gente responde essas dúvidas.